que você atende mais, Borgo? Então, o ombro, Seu dia a dia, ombro, seu dia a dia. ombro é diversificado, assim, em termos de perfil de paciente, tá? Mas de lesão, tem as lesões degenerativas, a mais comum é a lesão dos tendões do ombro, que é do manguito rotador. O famoso manguito. E é engraçado que as pessoas não enxergam a lesão do manguito como a mesma lesão degenerativa que, por exemplo, é a do menisco no joelho, ou para mim, assim, é a lesão degenerativa que no joelho... Não, aqui tá bem. No joelho é a lesão do menisco e da cartilagem, né? Que vai degenerando a articulação. É isso aí. No tornozelo, talvez um trauma, alguma coisa que também lesa a cartilagem, deformidade, vai degenerando a articulação. No ombro, são os tendões do ombro, né? Então, a lesão do tendão do ombro do manguito rotador é uma lesão degenerativa que eu trato. E em pacientes mais jovens e atletas, as lesões da estrutura de estabilização, que é o labrum, que aí tem desde luxação, que o ombro sai do lugar. Então tem um jogador de polo aquático, um grande amigo lá, que joga até hoje na faculdade, que quando ele subiu para arremessar uma bola, um colega Bateu no braço dele, igual no handball, todo mundo está acostumado a ver. E o ombro saiu do lugar. E esse é um paciente que eu também tratei. Então tem as lesões do jovem, né? Sim. E as degenerativas. Né? Pô, fala um pouco do manguito. Eu vou colocar a tela pro pessoal Boa. de casa ver aí. Boa. Qual que é boa? Famoso manguito, né? Ó, essa aqui tá boa. Tem uma lesãozinha ali, ó. Ah, essa? Essa aqui. Essa Tem uma aqui. lesãozinha boa. Aí. Fala aí. Então, o manguito rotador, esse conjunto de tendões que recobrem a cabeça do húmero. Se eu apontar aqui, pessoal, vê como é que é. Não. Então, eu vou fazendo maravilha. com a flechinha. Então tem a cabeça do húmero, ali onde estão essas... Húmero é o osso do braço. É isso aí, o osso do braço. Aqui, ó. É isso. Então vamos falar uma coisa. Então vou introduzir o tema, Bruno. Então vai. Diferente do quadril, por exemplo, que é uma articulação super estável, né? O ombro é uma articulação, me corrija se eu tô errado, Borgo, instável por natureza, né? Sim, muito. Por isso que ela permite um arco de movimento tão grande. O Sim, maior arco né? de movimento do corpo. É o maior arco de movimento do corpo, né? Depende, porque eu que abro espacate é quase igual. O ombro. Você que é um homem... O Bruno, o Bruno, cara. O Bruno, ele é tão maleável que quando a gente era mais jovem, a gente ia viajar, a gente não tinha muito dinheiro, eu colocava ele na minha mala, sabe aquelas mulheres que saem de mala? Eu punha ele na mala e despachava. Ele é super maleável. Cabia no bag do stand-up, né? Então, assim, a visão do leigo, que eu sou um leigo de ombro, é que é uma articulação instável, que permite uma grande amplitude de movimento, né, Bruno? Exato. Só que é muito dependente desses músculos, né? Exato. E aí, meu? E aí esses músculos, eles... o tendão é a parte... É uma estrutura que liga o músculo no osso. Então, ele transmite o movimento. Ele está no meio do caminho entre o músculo que contrai e o osso que vai fazer movimento. E no ombro, esses pequenos tendões, que são 4 do manguito rotador e mais um, que é o bíceps, né? Que é mais famoso, inclusive. Eles, com o tempo, eles vão sofrendo episódios de tendinite, episódios de lesão, e o organismo tem que ir reparando. Então, pacientes que são diabéticos, tabagistas ou que estão envelhecendo normalmente, né, acabam tendo, algumas vezes, uma falha no reparo dessas estruturas, no reparo da Eles vão tendinite, machucando, o o corpo vai corrigindo. E o tendão vai envelhecendo, né? E ao longo... E em algum momento ele pode sofrer uma lesão, que é a ruptura do manguito rotador, que a gente está falando aqui. E o principal sintoma da ruptura do manguito rotador é dor. E tem uma coisa interessante na consulta, assim, que os pacientes falam assim, tô com dor no ombro e tal. Aí eu pergunto assim, e dói à noite? Aí, nossa, doutor, dói, eu não consigo deitar em cima do ombro, porque quase todo mundo sente... Qual que é esse lance de doer mais à noite? Pera um pouquinho. Então, vou fazer uma pergunta da galera. Então vai, porque senão nós vamos perder essa se deixar... Não, é verdade. É esse tema aí, ó. Isso é legal, Bruno. A Jaciara Rodrigues, de São Paulo, mandou durante a semana pra gente. Tenho muita dor no meu ombro para dormir. Acabo acordando a noite toda para mudar de posição. Não faço esportes e não tenho sobrecarregado meu ombro. Alguma hipótese? E vai ao encontro disso. A Jaciara, eu não sei a idade dela, ela não mandou. A idade é importante porque a gente está falando de uma lesão degenerativa, né? De desgaste, né? Então, pessoas mais jovens que têm esse tipo de dor e que parece ser dos tendões do ombro,
e da bursa, que está junto ali, que daqui a pouco eu explico para vocês. Já vou falar agora, abrir um parênteses aqui. O que é a bursa? A bursa é um coxinzinho gorduroso que protege os tendões. Protege do atrito com outras estruturas, protege do impacto em outras partes ósseas, né? E ajuda também a não nutrir diretamente o tendão, mas hoje em dia a gente sabe que tem algumas células pluripotenciais, células quase tronco, vamos falar assim, popularmente falando, que ajudam o tendão a se reparar, né? Então, a bursite, que causa dor no ombro, e a tendinite desses tendões do ombro, ou a ruptura do tendão, seja ela pequena, parcial ou grande, causam praticamente o mesmo sintoma, que é esse de dor, que dói para levantar o braço para cima da linha do ombro, dói quando deita à noite sobre o ombro, e a avaliação médica, que é com exame físico, entender a idade, se tem comorbidades, né, diabetes, fuma, tudo isso. E os exames de imagem são fundamentais para a gente conseguir saber isso, se tem rompimento ou não. O pessoal sempre pergunta, né? Qual que é a diferença entre bursite e tendinite? É difícil explicar, né? Porque... Não, e é difícil porque a sintomatologia, pelo menos no ombro, é igual. Sim. Né? Sim. E às vezes tem paciente que tem uma dor no ombro, tem aquela generalização também, né? Eu tenho bursite no ombro. Não. Tenho dor no ombro igual bursite no ombro, né? Aquela famosa passada no pronto-socorro, o cara examina e fala, isso aqui é uma bursite, toma um remédio. Nós costumamos pedir exame de imagem, sim, seja ele ultrassom, que hoje em dia a gente até faz no consultório mesmo, né? Legal. Mas e por que dói mais à noite? A hipótese da dor à noite, a gente ainda não sabe, explicar ainda ao certo o porquê, né? Mas a hipótese é de uma instabilidade da articulação, justamente aquilo que você estava falando aqui, que a articulação do ombro depende muito do funcionamento dos tendões para ficar estável. E no momento que você relaxa e que você deita e a gravidade puxa o seu ombro, é como se estivesse distraindo puxando aquela articulação que está machucada. Ou seja, você relaxa o que está estabilizando, às vezes te incomoda mais. Essa é a principal hipótese. Assim. Típico, né? A pessoa fala, mas dói mais à noite, não sei o quê.